todos bem-vindos nesta live que nós iremos fazer hoje com o economista e escritor Murilo Prado Badaró. O Murilo é autor do livro Bastidores de 1964, Detalhes Não Revelados do Golpe. Então nós iremos aqui na nossa entrevista, né, Murilo, fazer um levantamento dos fatos que ocorreram naquela época, há coisa de 60 anos atrás, e vamos começar fazendo um contexto a nível do mundo, da situação do panorama mundial, tanto nos aspectos políticos quanto econômicos daquela ocasião. Depois vamos vir para o panorama brasileiro e finalmente iremos falar do golpe. A previsão de duração dessa live é em torno de 45 minutos. Então vou começar, Murilo, dizendo que eu li o livro, né, recomendo a leitura, porque nesse tema do golpe militar de 1964 existe muita ideologia. Tem gente que é a favor, tem gente que é contra, a maioria deles não tem argumento algum, nem para ser contra, nem para ser a favor. Né? E o Murilo teve um cuidado de, aqui em centenas, o livro tem 600 páginas de documentos, de fatos, de relatos de pessoas que viveram aquela época. Nós provavelmente nem tínhamos nascido ainda. E ele fará esse resumo, né, em pouco tempo, de tudo que é relatado aqui no livro. Eu recomendo, né, esse aqui eu adquiri numa livraria. Ele fez até uma dedicatória aqui para mim, né, Murilo? Obrigado. E vamos começar. O que acontecia no mundo naquela década, início de década de 1960? Bom, primeiro, Sérgio, bom dia a todo mundo. É um prazer, né, estar aqui do seu lado, participando junto com você. E sempre é um prazer estar junto com você pela sua cultura, pela sua postura como empresário, como político que é. Então me deixa muito honrado você me chamar para a gente discutir esse tema, que é um tema tão importante, mas que as pessoas nunca deram a devida importância. Então eu queria primeiro contextualizar umas coisas. Primeiro, falar em 64, em golpe de 64, é um tema meio maldito ainda, infelizmente. Porque a história, ela não tem que ser mudada. A história ela pode ser vista e interpretada por vários caminhos, né? Depende da visão do interlocutor. Então, o que eu tive um cuidado de fazer foi, em função muitas coisas que eu já tinha lido, a gente tentar pegar um pouco da história que foi pouco debatida e jogar com fontes, com documentos, como você falou. Então, o que acontece? O mundo, né? Eu acho que depois a gente pode até falar um pouquinho do que é esquerda, do que é direita, porque as pessoas também não sabem, eu sou esquerda, eu sou direita, e não sabem o que é, principalmente hoje, que isso é um assunto que está na pauta de todo mundo, né? O que é político, o que é econômico, né? O que é socialismo, o que é comunismo, o que é capitalismo. Então, sem entrar em detalhes técnicos, né, de filosóficos, a gente pode dar uma passada nisso, porque no fundo a Guerra Fria, o que a Guerra Fria era? Era uma briga de duas ideologias entre a Rússia, a União Soviética, na época foi formada depois da Segunda Guerra, e os Estados Unidos, um significando o comunismo e o outro capitalismo, né? Isso foi a Guerra Fria. A Guerra Fria foi uma consequência da Segunda Guerra Mundial, porque quando eclodiu a Segunda Guerra Mundial, você tinha os adeptos lá do nazifascismo, tinha os adeptos do comunismo e tinha os adeptos do capitalismo, do liberalismo. E com a derrota dos nazistas, ficaram duas forças no mundo. Uma força representada pela União Soviética e a outra força representada pelos Estados Unidos. Como já existiam armas atômicas, ninguém tinha coragem de continuar a Segunda Guerra, se instalou a tal Guerra Fria que você está falando. Isso. Então, assim, o que acontece? Logo depois da Segunda Guerra Mundial, né, o Plano Marshall, a construção da Europa, a divisão dos países, ainda existia aquela cultura do imperialismo do começo do século XIX, então os países se dividiram lá e tal. E aí começou essa briga surda que você está falando, essa guerra surda entre eles,
E o mundo entrou num processo de prosperidade muito grande, né? Foi o que eles chamam de baby boom dos anos 50, anos 60. E a Guerra Fria ela se fortaleceu muito, até porque naquela época o comunismo, né, que era do lado da União Soviética, ele ainda era uma incógnita. Ninguém sabia o que veio acontecer depois, em 1989, onde que ele naufragou totalmente, né? Principalmente por erros da economia e tal. Então, a União Soviética, Sérgio, para você ter uma ideia, eu acho que eu cito no livro, ela cresceu entre os anos 40 e 60 a uma média de 9%, 10% ao ano. Então virou uma potência econômica. Então tinha dinheiro, agora com erros, né, com equívocos que mais à frente a gente veio a saber, mais especificamente em 89, entre 89 e 91, onde que o Império, a União Soviética se desfez, né? Então, o que acontece? Essa Guerra Fria, que tem um contexto mundial, não foi só aqui no Brasil, e eu acho que pela história nossa do Brasil, ela foi muito pouco explorada pelas pessoas aqui, pelos historiadores. Fala-se muito pouco de Guerra Fria. Sim. E ela tem uma importância crucial na nossa história, inclusive no golpe, que chegou a ter o golpe de 64, que as pessoas chamam de golpe, outros de revolução, e não vem ao caso, no final a gente pode chegar a uma conclusão. Eu quero até fazer um adendo aí, porque quando fala Guerra Fria, as pessoas hoje não entendem perfeitamente, eu tenho aqui dezenas de livros sobre esse assunto, a Guerra Fria não era fria não, era guerra mesmo, gerou guerra da Coreia, gerou a guerra do Vietnã. Exato. Os dois blocos que estavam disputando a hegemonia partiam para as vias de fato, né? Então não era uma guerra, porque quando fala Guerra Fria fica parecendo que é guerra de um xinga de lá, outro xinga de cá, uma guerra verbal. E não, era guerra militar mesmo em alguns sempre pontos. com interlocutores. Na verdade, os dois nunca se envolveram diretamente. Na África tem vários casos, eu cito um caso no meu livro, exatamente para contextualizar, que não era uma coisa localizada no Brasil simplesmente. Sim. Então, aqui no Brasil, aí vamos chegar no caso. Só para complementar aí, então a Guerra Fria entre o bloco capitalista e o bloco comunista era uma guerra mundial. Mundial, exatamente. E a disputa era país a país. Exatamente. Né? E nessa ocasião também, quase 1960, se não me engano, 58, em Cuba, teve a Revolução do Fidel Castro, a Revolução Cubana, 59, teve a Revolução Cubana, que veio resultar na implantação do regime comunista praticamente a 100 quilômetros de Miami. Exatamente. Quer dizer, o contexto, guerras na África, ali quando terminou o período colonial, muitos países viraram comunistas lá na África. Isso. Então era uma disputa mundial e extremamente polarizada. Eu vejo hoje, principalmente na imprensa, na grande imprensa, se acusar de haver uma polarização muito grande no Brasil hoje entre esquerda e direita. E eu fico pensando, naquela época era muito mais radical essa polarização do que hoje, né? Porque naquela época envolvia guerra no aspecto militar, né? Essa polarização ela sempre existiu, na verdade. Só que hoje a informação é muito mais disseminada e às vezes de uma forma muito superficial. É o que eu te falei. Ninguém sabe o que é esquerda. Aliás, poucas pessoas sabem o que é esquerda, direita, o que é política, o que é economia, mas depois a gente pode até discutir um pouco isso. Mas seguindo, então existe esse clima mundial e as nações fortes, vamos dizer, os dois líderes, tanto de um lado como do outro, né, os vermelhos de um lado e os azuis, vamos chamar assim, que eram os Estados Unidos do outro, eles botavam recursos, botavam dinheiro, botavam tudo. Era uma guerra, como você falou, sempre com interlocutor, as guerras que existiram. Eles não travavam guerra direta entre eles, mas eles nomeavam intermediários. Né? No caso da Coreia do Norte, Coreia do Sul, no caso do Vietnã, Vietnã do Norte e do Sul. Quer dizer, eles estavam fazendo guerra permanente em todos os países, tanto no aspecto militar em alguns, quanto no aspecto político interno de cada país. Né? Pois é, aí que vem isso. Então vamos lá. No caso brasileiro, no auge da Guerra Fria, que foram os anos 70, na verdade durou até 70, até quase o final de 70, mas a gente tinha antecedentes da questão do comunismo aqui. Você teve a intentona em 1930, você teve
que não é bem os 20, a Revolução dos Fortes de Copacabana, que na verdade não era bem comunista, mas... Vamos voltar para 60. Não, mas é importante a gente contextualizar, porque, por exemplo, na intentona comunista, ou na marcha da Coluna Prestes, né, houve recurso da Rússia aqui já envolvido. Sim. A Rússia tinha, a União Soviética na época, ela tinha um quartel-general, vamos chamar assim, na Argentina. Sim. E dali ela propagava não só recurso, mas inteligência, você fala de dinheiro mesmo, botava dinheiro. Pô, como é que você faz uma revolução igual a Intentona, ou a Coluna Press aqui? Sim, então, o meu livro tem vários relatos desses, né? Inclusive com as fontes todas. Sim. Então, assim, já existia esse problema no Brasil, né? Sim. E em contrapartida, existiam os militares do Brasil, eles sempre tiveram muito organizados, porque a proclamação da República não deixou de ser um golpe militar. Vamos dizer, apoio não, mas com a apatia, vamos dizer, consentida do Dom Pedro II, sim. Mas foi. Depois você teve mais na frente, em 45, você teve um outro. A Revolução de 30 foi um outro golpe, sim. Que instalou a ditadura de Vargas, né? Sim. 45, quando caiu Vargas, foi um outro golpe militar. Sim. 54 não chegou a ter um golpe, mas teve uma presença forte dos militares, né, com o suicídio de Vargas, até já escrevi um livro sobre isso. E aí, finalmente, teve, quando o Juscelino se elegeu, nós também tivemos tentativas militares de rebelião, né, Aragaças e Juscelino quase não tomou posse, né, você sabe disso, né, foi até o general Lott, que depois ele veio a nomear como sucessor, candidato à sucessão dele, que salvou a situação. Sim. Então o Brasil já tinha uma certa tradição. E fora... Tira o som aí, porque está atrapalhando. E fora a questão toda que você vê no meu livro, eu conto todos os processos de sedição, de revolta que o Brasil teve. Sim. Era uma coisa natural ali, não Sim. só no Brasil, mas em vários países, né? Então, o que aconteceu? Em 60, com o auge da Guerra Fria, o país numa situação, o Juscelino Kubitschek, que eu cito também no meu livro, foi, vamos falar, o livro começa no enterro do Getúlio, Sim. onde a candidatura do JK é lançada. Sim. E o JK, lógico que pelo empreendedorismo dele, pela competência dele, pela equipe que ele formou, e pela situação mundial, conjuntural do mundo, ele fez um governo excelente. A média de crescimento do governo Vargas foi 8% ao ano. Vargas ou Juscelino, quer dizer. Juscelino. Então, assim, o Brasil vinha num momento ótimo de prosperidade. Sim. Aí aconteceu, o Juscelino perdeu a eleição. Peraí, deixa eu fazer um resumo aqui para a turma. Então, o Murilo explicou aí o contexto mundial. Era um contexto de uma guerra fria, com enfrentamentos militares entre o lado capitalista e o lado comunista. Os países eram disputados à tapa, um a um, né? Quando necessário, se recorria até às armas para convencer a outra parte. E aí, nós agora vamos começar no panorama brasileiro da época. O Juscelino foi eleito presidente em 55. E o mandato era de 5 anos, que eu não me lembro, 4 anos? 5 anos. 5 anos. O mandato dele vencia em 1960. Que foi eleito o Jânio. Exatamente. Então vamos começar na eleição do Jânio, né? Porque... Não, é melhor a gente falar um pouco do JK. Então vamos falar do JK. O JK, quando ele se elegeu, naquela época a eleição para vice-presidente era descasada da do presidente. Sim. Então, o João Goulart... era descasada porque eram chapas diferentes. Eram chapas diferentes. Um era de um partido, outro era de outro. Não necessariamente. Por exemplo, o vice-presidente ele disputava como vice-presidente. Ele era votado Ele também. era votado como vice-presidente. É isso mesmo. Tanto que o Jango ganhou a eleição junto com o JK e depois ganhou novamente junto com o Jânio. Entendi. Né? Entendi. Então, o JK ele pegou o país muito bem, prosperidade total, né? E o Jango entrou como vice-presidente. E o Jango já tinha uma rusga com os militares desde o governo Vargas. Porque o Jango, quando ele foi ministro do Trabalho do Vargas, ele populista, né, como sempre, queria dar aumento de 100% do salário mínimo. Que as pessoas todas olham, mas que bom, vou dar aumento de salário mínimo. Se fosse fácil melhorar a economia dando aumento de salário, eu fazia um decreto, falava, todo mundo a partir de hoje vai ganhar R$10 mil por mês. Só que as coisas não são assim na prática. Ele era demagogo, ele queria dar aumento sem ter base na economia. E o Jango é o seguinte, ele não era um cara propriamente de esquerda, ele tinha uma simpatia pela esquerda. Mas ele era cunhado do Brizola. Ele era cunhado do Brizola. O Brizola é uma história que é um protagonista, e nós vamos falar dele.
O Jango, ele era um latifundiário do Rio Grande do Sul, agora ele tinha simpatia, e tudo indica pelos relatos históricos que ele era, de certa forma, tutelado pelo Brizola. Sim. Até a morte da mãe do Jango, que na verdade era a sogra do Brizola, porque a Neuza Brizola era irmã do Jango. Sim. Então eles eram cunhados, e o Brizola, depois eu te conto um episódio do Brizola que eu vivi, quando eu conheci o Brizola, que é uma coisa impressionante. Então, o Jango já tinha essas rugas com os militares e tinha uma simpatia pela esquerda. Né? Então, nessa guerra toda, o JK levou o governo dele muito bem. E aí, finalmente, nós chegamos na década de 60, quando entra o Jânio Quadros, derrota o candidato do JK, que era o Lott. Sim. Então, o Jânio Quadros era oposição ao Juscelino Kubitschek. Era oposição total. Então, ele era da UDN, e o Jango é uma era figura... Inimigos. Era um inimigo total. Sim. A UDN... No meu livro eu conto vários episódios, inclusive o livro ele conta a história de um repórter que vai entrevistando as pessoas, né? Sim. Então, por exemplo, o Jango era uma figura folclórica, né? E o Jânio Quadros ganhou a eleição presidencial para suceder Juscelino Kubitschek com a bandeira de luta contra a corrupção, isso. Da vassourinha vai varrer a corrupção, e foi eleito. Paralelamente, o João Goulart foi eleito vice-presidente, também votado pela população. Então você tinha o presidente eleito, o vice-presidente eleito, e que finalmente assumiram a presidência da República com mandatos, os dois. Os dois mandatos. Exato. Se eu estiver enganado, se eu não me engano, quem foi derrotado pelo Jango na eleição de 60 foi o Milton Campos. Eu não lembro. Aqui de Minas. Que foi uma grande falha, porque o Jango acabou sendo eleito 2 vezes presidente. Mas, e aí tudo transcorria bem, o Brasil vindo da prosperidade, o baby boom mundial, que muitas pessoas atribuem ao pós-guerra, que isso é discutível, é questionável, é outro assunto, mas aí o Brasil começa a entrar em turbulências, que é todo natural, a questão do ciclo, a gente está conversando um pouco sobre isso, né? Existem os ciclos, ciclos econômicos. Ciclos econômicos, vai muito alto, depois vai cair, excesso de liquidez, isso é parte do jogo. E muito tumulto no Brasil, e a Guerra Fria nesse momento no auge total, né? Sim. Agora, Sérgio, é importante a gente falar um pouco o seguinte, por exemplo, mas o que era esse comunismo, o que é capitalismo? O primeiro que o capitalismo ele é um processo natural, né? Os primeiros economistas lá de trás, né? A economia praticamente virou uma ciência no século XVIII, todos eles eram filósofos, Adam Smith, Stuart Mill, David Ricardo. O John Locke era filósofo, ele foi mais filósofo que economista. Mas os 3 mais importantes, tem outros, tem Malthus, eles eram filósofos e começaram a escrever sobre economia. Começaram a analisar os processos econômicos que estavam começando ali. Olha que coisa interessante. Todos eles previram o fim do laissez-faire na época, né, que era o liberalismo, o livre mercado, porque eles achavam exatamente que eles não entendiam o ciclo, que ia chegar num momento que aquilo ali ia acabar. O próprio Marx também previu isso, né? E, aliás, todos erraram, mas todos contribuíram depois para os estudos subsequentes que vieram. O Malthus fez aquela previsão de que a população iria crescer em progressão aritmética, geométrica, e a alimentação em aritmética. E que ia faltar comida e iria acabar o mundo por causa disso. Mas com toda a insensatez do Malthus hoje, a gente olhando, ele deu uma contribuição grande para os estudos futuros, entendeu? Como os outros também deram. Então, o capitalismo é isso. E outra coisa interessante, que todo mundo fala em justiça social, como se o capitalista fosse o comedor de criancinha, um monstro que vai lá e ele só quer lucro e dane-se todo mundo. É mentira, porque os primeiros economistas, eles já previam que o laissez-faire, o livre mercado, causaria injustiça social. Então eles sabiam disso. Não adianta, o processo natural, ele tem distorções. E aí veio depois, na frente, no século XIX, já 1800 e pouco, o Marx e o Engels, que aliás o Engels era um empresário poderoso, bancou o Marx, o Karl Marx. Dizem as más línguas que o Marx nunca trabalhou na vida. É verdade. Não, eu estou te falando. Mas o socialismo, se for pensar bem, vamos falar agora o que é o socialismo, porque o capitalismo é muito claro. É um processo natural que vem desde que o homem se uniu ali na Mesopotâmia e começou a criar uma comunidade. E o socialismo, ele veio já, pra você ter uma ideia, o Platão escreveu no livro A República,
ele escreveu no livro A República, já falando sobre o fim de propriedade, sobre o fim de família. Então, teoricamente, você fala assim, o Platão já falava de um tipo de socialismo comunista. E depois veio evoluindo, no século XII, século XIII, alguns padres, empresários, seguindo a coisa do cristianismo, venderam tudo, abandonaram tudo, vivendo na pobreza, mas nada disso era uma coisa, vamos dizer assim, sistêmica, né? Sim. Era uma ação ou outra isolada. Sim. Isso veio caminhando, aí apareceram os primeiros socialistas ainda, quando a economia estava incipiente. Eu estava falando dos economistas, Adam Smith, Stuart Mill, David Ricardo. Apareceu, por exemplo, o Robert Owen, que é considerado o pai do socialismo inglês. Ele era um empresário também, fez uma experiência socialista, uma comunidade, Condorcet e Saint-Simon, que era um outro economista francês, e eles pregavam essas ideias. Então você fala assim, mas quando surgiu o socialismo? O socialismo sempre existiu, mesmo do lado dos economistas, vamos dizer, teoricamente capitalistas. Sim. O termo socialismo surgiu na Revolução Francesa, né? Sim. 1789, que nós estamos falando do século XVIII aí. Sim. E aí isso começou, era chamado de socialismo utópico na época, e depois, o que aconteceu? Veio o que nós chamamos de socialismo científico, que foi o Karl Marx e o Engels, quando ele escreveu o Manifesto Comunista, e criou esse comunismo que chama de socialismo científico. Sim. Isso veio levando, isso já era século XIX, aí veio a Revolução Industrial. O Engels, ele tem a famosa que ele namorava, ele era um empresário poderoso, mas ele namorava uma pessoa lá da periferia de Londres, e ele tem um trecho no livro dele, num dos livros dele, que ele fala da pobreza. Você imagina, Sim. o capitalismo selvagem, sem noção nenhuma, crescendo, as cidades crescendo. Então, surgiu num momento muito certo, porque as pessoas estavam enxergando aquilo e vendo, né? Sim. Aí isso veio, o socialismo científico veio dessa época. Isso veio caminhando, veio evoluindo, certo, com certeza, com toda a legitimidade, porque ele estava combatendo as injustiças, porque já tinham sido previstas lá atrás, né? Sim. Aí, a primeira experiência, na verdade, comunista, vamos falar, porque vamos dividir o socialismo em três tipos de socialismo, tá? Você tem o socialismo, que esse foi utópico, né, que a maioria das pessoas, assim, vamos combater a pobreza, a injustiça, é um absurdo, a miséria. Discurso. É o discurso que é bom e legítimo, sim, né? Você tem o outro, que é o socialismo fabiano, que depois a gente pode falar um pouco sobre ele, e o comunismo. O comunismo é a forma mais radical do socialismo, porque ele propõe... É a última etapa. É a última etapa, porque ele propõe a extinção do Estado, e não funciona, mas naquela época ninguém sabia disso, né? Ele estava vítima a miséria e a injustiça. Sim. O terreno era fértil. E aí a Rússia, quando a União Soviética implantou o marxismo, né? Sim. Foi uma coisa, assim, o Stalin cometeu muitos erros no começo, mas depois, como eu te falei, a economia russa chegou a crescer entre os anos 40 e 60, 8, 9, 10% ao ano. É uma coisa muito maravilhosa. Mas isso também, será que foi decorrência do modelo econômico ou eles estavam parasitando aqueles países ali que... além de que eles dominaram. Além de estar parasitando, mas alguns... A economia planificada, como eles falam, sim, ele mudou o foco. A União Soviética era muito agrícola, ele transformou em máquina, mas cometeu o erro. A minha pergunta é a origem dos recursos. Eu acho que eles parasitou os países do leste europeu, pegou as riquezas e investiu na indústria russa. Também, mas ele mudou muito o perfil de agrícola para industrial, aproveitando sim, o boom pós-guerra, mas ele cometeu o erro que ele concentrou demais, entendeu? Sim. Mas aí vamos voltar aqui para 1960, né? Que isso. No Brasil... Então, basicamente é isso. A guerra era essa. A guerra era essa. Era o comunismo, que ninguém sabia onde ia. Então o Jânio se elegeu, tranquilo, sim, mas o Brasil já começava a derrapar na questão econômica, sim, né? Muito mais, talvez, em função do ciclo do que propriamente... Não, né? Também tem pessoas que defendem que o JK foi um gastão. Eu acho que isso é controverso demais, porque... Eu estou com 2 livros ali da história de JK, escrito por aquele amigo seu... Qual Ronaldo Costa? Não, que nós fomos lá no evento dele. O Carlos Alberto. Carlos Alberto, me deu 2 livros, eu vou até ler, tá na fila ali. Interessantíssimo. O JK é uma figura controversa, mas ele, se você colocar no ranking dos melhores presidentes que o Brasil já teve, ele está em segundo lugar, sim, em termos de crescimento econômico, sim, de justiça social, sim, e tal.
Mas aí o Jânio assumiu e começou a ter dificuldades financeiras. O Jânio acusava muito ele, inclusive negócio de corrupção, mas ele gastou muito. Brasília foi a origem da inflação, isso é muito controverso, porque o gasto público, ele não necessariamente ele é ruim. Tanto você vê Keynes depois, você tem uma teoria aí, agora mesmo nessa crise que o Brasil está vivendo, tem gente falando para gastar dinheiro público. Acontece que agora você não tem dinheiro público para gastar. Mas quando você tem, pode ser saudável, desde que seja administrável. Eu já sou da turma que advoga que gasto público nunca é bom, né? Porque é difícil o Estado fazer uma alocação de recurso de modo racional e eficiente. Concordo com você. Ele não é bom, mas às vezes é necessário. Às vezes ele casos é necessário. Específicos pode ser. Então, assim, hoje mesmo, e naquela época, então, o Brasil começou a entrar numa crise econômica e política também, né? Sim. Por exemplo, o Jânio renunciou. 7 meses de mandato ele renunciou. Ninguém sabe bem o porquê da renúncia dele. No meu livro eu até conto o caso do Lacerda, que foi encontrar com ele. Aí o Jânio insinuou dar um golpe. Aí o Lacerda foi para a televisão, criou um escarcéu danado. Ninguém sabe a origem. A teoria mais forte da renúncia do Jânio é que ele queria renunciar e voltar nos braços do povo. Tanto que falam que ele viajou para São Paulo logo após a renúncia com a faixa presidencial escondida. Mas isso tudo é difícil a gente avaliar. A questão é que ele estava tendo um problema sério de embate com o Congresso, né? Igual agora. Um pouco parecido com o que está acontecendo agora. Mas no meu livro eu conto vários episódios, inclusive, ele falando com o Brizola, se queixando das forças externas, internacionais, essa pressão que existia de um lado, existia do outro, né? Mas o fato é que com 7 meses de governo, ele renunciou e quem assumiu foi o João Goulart. Na verdade ele não assumiu direto, né? Não, sim, porque teve aquele drama, ele estava na China na ocasião, não é isso? E aqui começou a confusão. Vamos contar o Jânio, então, o Jânio, ele era um cara muito polêmico, ele falou dessas forças externas. Ele condecorou, por exemplo, o Che Guevara. Sim. Ele condecorou, que foi uma coisa complicada. Nunca vou dizer que o Jânio era um cara muito conservador, mas ele era um demagogo populista e ele chegou e condecorou. Isso criou um mal-estar violento com a classe política do Brasil conservadora, porque o Che Guevara tinha acabado de fazer a Revolução da Rua, tinha feito aquele discurso famoso na ONU, né? que matava, tem que matar todo mundo e tem que matar mesmo. Então existia uma crise política, uma crise econômica naquele momento. E ele escolheu um momento para renunciar, onde o vice-presidente estava em viagem à China, do outro lado do mundo. Esse foi o outro complicador. Ele estava em viagem à China. O Brasil, naquele momento turbulento da Guerra Fria, que não era desconhecido para a classe política, para as elites, o Jânio, eles estavam restabelecendo eu acho que já tinha restabelecido as relações diplomáticas, sem muito sentido, porque a Rússia não tinha muito para agregar para cá, mas era diplomacia isso. E aí ele renuncia, o Jango está na China. Aí o que acontece? O Jango, como eu falei, ele já tinha um problema com os militares desde o governo Vargas. Ele já tinha um histórico de conflitos com os militares. Já tinha um histórico. E ele era um cara muito ligado ao sindicalista. Então, eu afirmo com quase todas as letras que ele não era um comunista, mas ele tinha uma simpatia muito grande pela causa. E ele era ligadíssimo aos sindicalistas do Brasil, que eram comunistas ligados à União Soviética e tinham dinheiro da União Soviética. E o Brizola... Qual o perfil do Brizola? O Brizola nessa época, que era cunhado do presidente, era governador do Rio Grande do Sul na época. Quando renunciou o Jânio, o Jango ainda na China, os militares chegaram e falaram assim: não vamos dar posse para o Jango, não. E aí, Jango é o apelido do João Goulart. Aí começou um impasse muito grande. O Brizola criou a tal da campanha da legalidade no Rio Grande do Sul, se entrincheirou no palácio, distribuiu armas para todo mundo. Meu livro eu conto isso com detalhes. Com detalhes. E criou um clima de guerra civil, porque eles não queriam deixar o João Goulart assumir a presidência, e o Brizola, que era cunhado dele, era governador do Rio Grande do Sul,
Entrincheirou a brigada militar lá para declarar guerra ao Brasil. Não, e com o apoio de alguns militares também. Sim. O general Campos Machado na época. Sim. Então, assim, o Brasil... O exército se dividiu entre os legalistas e na verdade, a legalidade, a Constituição previa que o vice assumia. Sim, então, a Constituição era... Mas criou esse impasse e pouca gente sabe da influência desse problema, da ligação do Jango com o sindicalista, a Guerra Fria. E aí o Brizola ficou 2, 3 dias até que eles conseguiram encontrar uma solução negociada, que foi até o Tancredo, que dizem que foi um dos que articulou isso, junto com os militares, já aparecendo o general Gás e outros militares, e eles criaram o parlamentarismo. Quando tinha uma lei lá dos anos 30, eles aprovaram essa lei a toque de caixa, o Jango aceitou isso, acabou aceitando, implantaram o parlamentarismo toque de caixa, e criaram o plebiscito em 65 para ver se voltava ao presidencialismo ou não. Então só para resumir aqui para quem está nos assistindo, o João Goulart, com a renúncia do presidente Jânio Quadros, estava na China. Nesse período da volta dele ao Brasil para assumir a presidência, uma parte do exército se revoltou, não querendo que ele assumisse justamente por causa dos antecedentes dele, e se encontrou uma solução negociada no Congresso, que foi a implantação do parlamentarismo. Exatamente. Então o João Goulart iria assumir como presidente, mas quem iria mandar de fato era o primeiro-ministro. Isso foi negociado, ele aceitou, acalmaram-se as brigas, e quem virou primeiro-ministro? Foram 3, o primeiro-ministro foi o Tancredo, né? Sim. Mas antes dele teve um que assumiu durante um período. Não, o contrário, foi depois. Foi depois tiveram mais 2. Dois primeiros ministros, quer dizer, o parlamentarismo durou muito pouco no Brasil. Até porque, eu estou te falando, o Jango deu um primeiro golpe. Porque em 63, o plebiscito que era para 65, eles anteciparam. Inclusive com o apoio do JK, do Magalhães, do Adhemar de Barros, do Lacerda, todo mundo, que eles queriam a eleição, eles queriam o presidencialismo. Porque a economia estava mal, eles sabiam que o presidente não iria se reeleger, então o JK e os demais pré-candidatos queriam que voltasse o presidencialismo. Então voltaram, anteciparam o plebiscito de 65 para 63 de janeiro e a economia nesse momento já estava péssima. Estava horrível. O Jango, no meu livro eu mostro lá os dados, não tem de cabeça aqui todos, mas era uma coisa absurda, né? É tipo, assim, o coronavírus apareceu na época, porque começou a derrubar tudo, né? E aí, então, em 63, vamos dizer, aí vem os momentos cruciais na nossa história ligados à Guerra Fria. E pouca gente deu importância, ou foi pouco divulgado isso. Por exemplo, as ligas camponesas do Nordeste, Francisco Julião, já estavam em ligação direto com Cuba. Recebendo dinheiro, recursos, comprando armas. Isso tudo eu tenho no meu livro provado. Tanto que caiu um avião em 62 no Peru e acharam no rescaldo lá do avião a mala do presidente do Banco Central cubano com prova documental que eles estavam botando dinheiro aqui. Mas estavam botando dinheiro dos dois lados. Estavam botando. A União Soviética estava dando dinheiro para a turma do Brizola, do João Goulart e tal, e provavelmente os Estados Unidos também ajudando. O IPES e o IBAD foram dois, até o Golbery, né, surgiu. O Golbery vem desde a época do Vargas, quando ele assinou o manifesto. Golbery do Couto e Silva. O general do Golbery do Couto e Silva. Quando ele assinou o manifesto dos coronéis lá em 54. Mas o Golbery era uma figura. E o IPES e o IBAD foram criados institutos com dinheiro americano. A eleição de 62, no meu livro eu conto muito sobre isso também, teve dinheiro americano para eleger os deputados, entendeu? Então, outra coisa... Então, naquele contexto da Guerra Fria, os dois lados estavam botando dinheiro no Brasil para poder ganhar eleição, para ganhar as mentes. Exato, para ganhar as mentes principalmente. Aí tem um outro caso também, o STB, que era a polícia política da Tchecoslováquia, comandada pela KGB, da União Soviética, ela se implantou no Brasil e começou a atuar forte. Eu tenho no meu livro vários documentos, inclusive. E, aliás, esse fato acabou atrasando o meu livro, porque eles lançaram, se eu não me engano, no final de 2018, um livro chamado Os Arquivos Secretos de Moscou,
que eles contam todas as histórias. Meu livro tem cada coisa. E foram personagens, foram contando o nome dos espiões, entendeu? Sim. Inclusive tem um fato lá com um documento mostrando que em 61, naquele momento daquela vamos falar assim, rebelião do Brizola, e uma chance real de ter uma Guerra Fria, eles partiram até por uma ideia de fazer a Guerra Civil no Brasil. Sim. Então, assim, a gente não estava brincando. Não. E eu não estou falando coisas que me contaram, não. Eu estudei muito, pesquisei e tem vários documentos no livro que mostram isso. Mas isso eu acho que é incontroverso. Né? Mas as pessoas não é questão de resgatar a história, é olhar um lado da história que ninguém nunca botou à luz. Agora, o contexto do Brasil na época, pelo que eu entendi do livro, e queria que você confirmasse, você tinha economia em frangalhos, isso. O presidente João Goulart conseguiu eliminar o parlamentarismo e está fazendo um governo desastroso no aspecto econômico. Mas pior do que isso, ele muito ligado aos sindicatos e tudo mais, ele estava incentivando o sindicalismo no Brasil, né? Exatamente, a República Sindical. A República Sindical, né? Não, como é que foi esse ambiente aí? Foi uma briga enorme, porque os sindicatos todos, eles eram ligados à Rússia, com Moscou, com dinheiro, com tudo. Sim. E o Jango, mesmo não sendo comunista, ele tinha uma simpatia pela causa e era influenciado por essas pessoas. E pelo Brizola, principalmente. E pelo Brizola. Dizem que num determinado momento eles brigaram, mas eu não acredito que isso aconteceu, não. Até um episódio que eu coloco meu pai no livro como personagem, né? Ele já tinha morrido, mas como o personagem do meu livro é um repórter que vai entrevistando, e parece que quando a sogra do Brizola, que é a mãe do Jango, morreu, parece que o Brizola, eu acho que ele teve até uma ascendência maior, mas veja bem, o caso mais grave disso tudo, na minha opinião, que é o seguinte, que eu vim descobrir isso no livro que o meu papai escreveu sobre o Bilac Pinto. Sim. Onde que essa tese de falar que... O Bilac Pinto, que é pai do Bilac... Não, ele é avô do Bilac atual, que é secretário de governo. O papai escreveu as memórias dele. Foi um grande homem, presidente supremo, foi ministro. E assim... E eu comecei a ouvir a história de contragolpe, foi o que me levou a fazer esse estudo, essa pesquisa. Esse livro demorou 4 anos para escrever. Sim. Não porque eu demorei demais, mas é porque eu não tinha compromisso também de terminar o livro e eu queria me aprofundar muito, e estudar bastante o tema. Sim. Mas tem uma coisa que eu acho que é crucial para a gente entender, porque esquece, vamos falar, tem gente que fala golpe, tem gente que fala revolução, não vem ao caso. Sim. Teve uma sedição, teve um movimento político, militar. Mas antes de chegar lá, vamos continuar o quadro do governo João Goulart, porque o entendimento do governo João Goulart vai chegar na conclusão da questão do golpe. Né? Porque o governo João Goulart, pelo que eu li, né, no livro e pelo que eu sei, foi um período desastroso. A economia aos frangalhos. Né? Total. Se você pegar o livro aqui, você vai ver os gráficos. Ele incentivando os sindicalistas numa briga de classes, digamos assim, e o exército permanentemente irritado com ele, porque já tinha um histórico de desavenças desde o governo Vargas. Né? Você imagina o seguinte, a sociedade, tá? Por isso quando falar, mas 64 teve o apoio da população, claro que teve. Aqui, no livro tem alguns gráficos, a evolução do número de greves, a bagunça que tinha, o Jango, mas tem um fato que eu acho que é crucial nessa história toda, que as pessoas... Eu vim descobrir isso muito tempo depois. Eu nunca tinha ouvido esse fato. O Brizola, em 63... tem um dado que pouca gente sabe também. Em 63, o Jango tentou aprovar um estado de sítio na Câmara. Então, quer dizer, se ele tivesse conseguido fazer isso, ele teria dado um golpe, porque o estado de sítio não deixa de ser um golpe. Ele não conseguiu aprovar porque ele estava muito frágil no parlamento e o Brasil, a economia muito mal, e economia mal, o governo não vai bem. Não vai bem. Isso é um alerta para todos os governantes futuros aí que nós vamos ter. Aliás, para o atual também. Economia que manda, né? Sim. Mas o Brizola, ele criou uma coisa chamada Grupo dos 11. E para mim, esse é o fio da meada para dizer com todas as letras que 64 foi um contragolpe. Sim. No meu livro eu até coloco todas as razões, a gente faz uma análise, né?
Porque o Brizola chegou em 63, ele criou um negócio chamado Grupo dos 11. O que é o Grupo dos 11? O Grupo dos 11 eram células de 11 pessoas, inspirada na Revolução Bolchevique de 1917 da União Soviética, com um estatuto extremamente revolucionário. Aliás, tem trecho do estatuto no meu livro. Falando em matar gente. Não, matar, se você pegar seu inimigo, você mata, porque senão ele vai te matar depois. E o Brizola conseguiu formar o Brizola era um cara muito eloquente. Vou te contar um caso que eu tive, né, com a presença dele. Era um cara muito articulado para falar, ele era um líder carismático. O Brizola conseguiu reunir 5.000 células dessa. 5.000 células de 11 pessoas. De 11 pessoas, ou seja, ele criou uma milícia, um exército de 55.000 pessoas. Sim. Então, eu te pergunto, para que o cara criou uma milícia de 55.000 pessoas? Ele não ia ficar com aquilo ali guardado. Ele falando que era contra, que era para evitar um golpe da direita, mas presta atenção, ele formou um exército. Aí veio outro dia uma pessoa para mim, que participou disso, falou, não, mas não era isso. Eu falei, vocês foram enganados. E vamos tirar metade dos 55.000 pessoas. Ainda assim, o cara tinha uma força de 20.000 pessoas por cima. Né? O Brizola ele criou núcleos, que ele chamou de Grupo dos 11, no Brasil inteiro, espalhado pelo Brasil inteiro. Estava querendo fornecer armas para esse pessoal. Né? É extremamente revolucionário. Ele queria guerra civil. Então você imagina o seguinte, vamos falar, 63, final de 63, Sim. O Brizola com o Grupo dos 11. Parte dos militares leais ao Jango e que comungavam com as ideias dele, Sim. que é natural, né? O cara como presidente da República, com poder constituído, e por que não alguns militares não poderiam ser de esquerda? Existiam vários casos. Principalmente as categorias, os sargentos e os tenentes, que tinham uma influência grande dos sindicatos, Sim. E que o Jango era. E que foi um dos gatilhos da Revolução foi exatamente isso. Né? Um dos gatilhos da Revolução, pelo que está descrito no livro, foi a insubordinação militar. Foi. Porque o Brizola e o João Goulart eram populares entre os sargentos, Isso. os praças e tudo mais. E a cúpula do exército era totalmente antipática. Eles quebraram a hierarquia militar, que é um dos pilares do militarismo, das Forças Armadas. Né? E aí, esse clima conturbado, o Brizola fazendo milícias, organizando as tais ligas camponesas também. Isso, as ligas camponesas fortalecendo, com Sim. provas, armando. Sim. E assim, eles tinham uma força, no meu livro tem todos os detalhes, eles tinham uma força, vamos falar assim, estimada em 50, 60, 70 mil pessoas. 70 mil pessoas armadas. O 55, estima a Liga Camponesa 70 mil. O G11, 55 mil. Vamos tirar aqui metade disso. Sim, aí, não era a gente estava enganado ali, que era um incauto. Era uma força equivalente ao tamanho da PM de Minas Gerais. 50 mil pessoas 50 mil que homens, estavam dispostas a pegar em arma e ir para onde eles queriam. Mais uma parte do Exército, principalmente pelos sargentos, pelos tenentes, que tinham uma ligação grande com os sindicatos e com o Jango, eles tinham uma força militar indiscutível. Então, quando a gente fala, no meu livro eu falo o seguinte, que dá para a gente inferir que você tinha 3 grupos ali para dar um golpe. Sim. Eram os militares que vinham organizar desde a República, da proclamação da República, Sim. Né, com o apoio dos americanos. Sim. Você tinha o Jango, que era o presidente da República, que podia tentar um golpe institucional, uma prorrogação do mandato ou alguma coisa. Se a economia estivesse bem, ele poderia e teria grande chance de ter conseguido. Sim. E você tinha a esquerda, que era o Brizola, Liga Camponesas, os outros grupos armados que estavam se formando, porque outra conversa fiada que no meu livro eu provo isso, é que fala assim, não, depois do golpe foram formados os guerrilheiros, alguns petistas e outros esquerdistas que estão aí, não, eu lutei pela democracia, mentira, isso aí já está caindo por vários guerrilheiros deles aí. Isso já foi desmentido. Eles não lutaram por democracia nenhuma, não lutaram a favor deles, eles lutaram pela ideologia deles. Eles já estavam preparando militarmente antes desde os anos 60, 61 e com apoio. Treinamento de militar na China, tem lá no meu livro, tem dados concretos, com fontes, com tudo. E isso aí, Murilo, nós chegamos aí no ano de 1964, finalmente, numa situação
fracasso econômico no Brasil, o clima político extremamente conturbado, com grupos tentando derrubar uns aos outros, né, pelo que eu entendi. E qual foi a gota d'água que culminou no golpe, no contragolpe? Aí vamos lá, esse cenário de 63 ele foi só se agravando. Sim. Tentativa do Jean colocar o estado de sítio, o G11 do Brizola, sim, os militares já sendo informados, não só pelos Estados Unidos, mas aqui dentro, que existia um movimento de criação de grupos de esquerda, de guerrilheiros. No meu livro eu li todos eles lá. Sim. E aí eles sabiam que existia uma força se formando para vir. Então, como eu te falei, eram 3 grupos. As esquerdas, elas iam se unir todas. Sim. E eu tenho certeza que pela ligação do Jango com os sindicatos, se viesse o golpe do lado da esquerda, o Jango apoiaria esse golpe com parte do poder e da força militar que ele tinha. Sim. Bom, o clima foi pesando, a população cada vez mais satisfeita. O comício, o tal do comício de 13 de março lá, de 64, né, do famoso comício da Central, que foram só discursos violentos, beligerantes da esquerda. Né? Isso aí é bom contextualizar, esse comício da Central. O que estava acontecendo? O presidente da República, o João Goulart, incentivava os sargentos, os marinheiros, os praças a se rebelar contra os superiores, né? Publicamente. Exatamente. Quebrando em discurso. Olha, né? o negócio de março, do comício da Central, ele Sim. tem uma coisa emblemática que pouca gente sabe. Sim. Se você pensar bem, o que o Jango queria com aquilo? E o Brizola, inclusive, presente, Miguel Arraes, e os esquerdistas, Hércules Corrêa, todos a elite esquerdista do Brasil estava lá. Os comunistas e os esquerdistas simpatizantes. Sim. Eles queriam, no fundo, via sindicatos, juntar a população a favor deles. Entendi. Então eles queriam um movimento enorme, aí falam que tinha 300 mil pessoas, porque nós assistimos há pouco tempo atrás o que o PT fazia com CUT e afins, essa mobilização popular que era furada totalmente com dinheiro público, com mortadela Sim. e tal. Então os sindicatos têm poder de mobilização. E o Jango usou muito isso. E eles tentavam, na verdade, falar assim, eu tenho um apoio popular. Então isso era uma parte de uma estratégia. Era um argumento. Era um argumento e parte da estratégia. Sim. E isso aí acabou rebelando o outro lado conservador, que acabou fazendo a marcha da família, que foi organizado. Quer dizer, na verdade foi um contraponto, foi uma antítese ao que foi feito. Na realidade, o que eu percebi é que os dois lados já estavam rompidos. O João Goulart, com o apoio dos sindicalistas e da elite esquerdista, querendo mostrar apoio popular já para tomar uma atitude. Exatamente. E do lado contrário, também fazendo a mesma coisa. E em resposta ao comício do 13 de março, teve um movimento em São Paulo. Exatamente, chama Marcha da Família, onde falam que tem 500 mil pessoas. Sim. Foram para a rua. Sim. Com a ameaça comunista e o momento político que o Brasil vivia, com a economia Sim. ruim, com as greves. Sim. Você acha, uma coisa interessante é que a população foi mesmo para a rua. Sim. Porque você viu pelo gráfico aqui, a inflação Sim. alta, recessão, né? O povo estava sentindo no bolso isso, fora a baderna. Nós tivemos essa situação no Brasil há 4 anos. Economia ruim, desemprego, a população insatisfeita, o governo lá dando explicações que ninguém acreditava. Governo, se a economia estiver bem, não cai governo. Isso é fato. Nenhum lugar do mundo. A não ser na força, e mesmo assim não é simples, porque a população sempre vai estar contra. Exatamente. Mas aí o que aconteceu? O general Mourão, porque houve uma reunião também aqui em Minas, em 64, dos governadores, em abril. Sim. Então existia assim, os governadores começaram a sentir. Magalhães, Ademar de Barros, Ademar de Barros em São Paulo, e o Lacerda no Rio. Sim. Eles começaram a sentir. O Lacerda, ele era da banda da direita na ocasião. O Lacerda chegou a ser comunista, não sei se no meu livro até eu falo um pouco, mas o Lacerda na infância foi comunista. Aliás, Sim. o Churchill dizia que se o cara não foi comunista até os 20 anos, ele não teve coração. E se ele é depois dos 30, ele não tem cabeça, né? Porque é uma coisa, é bonita, o discurso é bonito.
funciona. Mas então os governadores já estavam se articulando, Sim. mas assim, faltava o pavio, vamos falar. Sim. Alguém botar Faltou riscar o... E o general Mourão Filho, junto Sim. com o general Guedes aqui de Minas. Sim. O general Guedes, que é tio do coronel Guedes. Exatamente, que eu tive o prazer de conhecer aqui que eu te outro dia. apresentei aqui outro dia. Não, é tio dele, né? Dele. Mas o pai dele também era general, né? Também, mas era outro Guedes. Mas o que acontece? Então, o Mourão, ele até, muitas pessoas falam que ele se precipitou, mas o Mourão já tinha servido com o Brizola, e ele sabia quem era o Brizola. Nas memórias, no livro das memórias dele, e até no livro do Hélio Silva, chamado Golpe ou Contra-Golpe, que explora muito os livros da memória do Mourão, todos foram fontes do meu livro. O Brizola, quando ele foi governador, ele foi... estatizou a companhia, ele estava rezando na cartilha. Ele era comunista. Eu acho que o Brizola não era comunista também, não. Não, ele queria ser um ditador. Então. Ele era um caudilho. Um caudilho. Mas com coisa de esquerda mesmo. Sim. E aí, o que aconteceu? O Mourão sabia que o Brizola ia dar o golpe. Aliás, eu não consegui provar isso, acho que um dia ainda vão aparecer documentos que falam, relatos, eu não tenho prova disso, não achei em lugar nenhum, mas eu tenho relatos de pessoas da época que o Brizola daria o golpe no dia 1º de maio. Tá. E como o general Mourão sabia, aliás, o general Mourão, eu não sei se eu no meu livro eu conto isso, ele era extremamente grato ao Brizola, porque quando ele servia lá, ele perdeu um neto atropelado no Uruguai. Sim. E o Brizola cedeu o avião para ele. Então ele tinha uma gratidão assim, até pessoal. Mas ele sabia que o Brizola era louco. O Mourão, quando ele serviu no Rio Grande do Sul, quando o Brizola era governador, ele chegou a alertar as federações das indústrias, os generais, e falou assim, esse cara é maluco, esse cara vai dar um golpe. Eu conheci o Brizola. Quando eu estava na universidade, o Brizola foi lá fazer umas palestras e tal. Eu classificaria o Brizola como um incendiário, um caudilho incendiário. Ele queria chegar ao poder e se tivesse que provocar uma guerra civil para isso, ele estava disposto a pagar. Né? Vamos terminar que eu vou te contar um episódio meu com o Brizola, eu vou te definir o Brizola. Aí o que aconteceu? Faltava o pavio, tá? Porque já estava articulado. O Mourão Filho, como conheceu o Brizola, e talvez ele tivesse essa informação, até porque pessoas que me falaram isso como fato, não como... Não vi documento nenhum, não vi nada em livro nenhum, mas são relatos. E eu acho que um dia vão aparecer documentos como apareceu os arquivos secretos de Moscou. Né? E aí o que acontece? O Mourão pegou e partiu para o... Deixa eu contextualizar isso aqui, porque senão... Manifestação de cá, manifestação de lá, conflito político, etc, etc. E de repente o general Mourão, que era comandante aqui do exército aqui em Juiz de Fora, não é isso? Era Juiz de Fora. O Guedes era da região metropolitana. Terceira região militar. Terceira região aqui de Minas. Sim. Esse general Mourão, foi o Mourão, né? Foi o general Olímpio Mourão Filho. Olímpio Mourão Filho, encheu o caminhão de soldado, tanque e desceu para o Rio. Algumas pessoas chamam o Mourão. Sem avisar ninguém. Engraçado é que o Mourão... Não tinha avisar, não. Eu acho que ele... Avisou? Ele não ia fazer isso sem... Mas disse que ele tomou iniciativa mesmo. Não, ele tomou iniciativa. Ele foi o pavio. Sim. Ele acendeu o pavio. O general Guedes, com certeza, ele não ia cometer uma indisciplina de pegar os tanques dele e partir para o Rio de Janeiro sem... Não, sim, a polícia, eu estou provocando. O Magalhães já tinha o governador... Zé Monteiro de Castro já tinha sido nomeado para juntar a polícia militar. Sim. Então já existia um ambiente para ter um golpe. O ambiente estava preparado, mas o general falou, vamos fazer esse negócio logo aqui. Tanto que chamam ele, muitas pessoas chamam ele de precipitado. Mas acontece o seguinte, se ele não fizesse aquilo, eles podiam ser surpreendidos também. Podia também, porque o clima era muito... Então, quando ele partiu no dia 31 de março com o exército para o Rio de Janeiro, e teve rasantes de voos e tal, e o Jango... É verdade que a Força Aérea, que era baseada no Rio de Janeiro, tem uma base aérea lá, eles se recusaram a atacar as forças do general que estavam descendo de Minas? Teve 2 episódios ligados à Força Aérea. Um foi em 61 no Brizola, que quando ele se rebelou lá, se entrincheirou lá no Palácio Piratini para fazer o tal da resistência. Sim.
a cúpula do Exército mandou bombardearem lá o palácio. E os militares da aeronáutica se recusaram. Isso em 61. Eles se recusaram a bombardear o Brizola. Bombardear lá. Em 61. 3 anos antes. Isso é e verdade. esse episódio. Eu estou te falando, o Exército naquela ocasião. Já estava uma confusão. Não, ele tinha uma força grande do lado de um lado e do outro. Vou dizer da esquerda, mas eu acho que comunista, o cara tem o direito de ser comunista se ele quiser. E dentro do Exército tem gente assim. Eu acho que é uma minoria. Aliás, cada vez mais. Não, mas pelo que eu entendi da época lá, essa parcela do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, que era do lado do João Goulart e do Brizola, seria coisa de quase 30% do efetivo. É difícil precisar, mas que tinha uma força grande. Por isso que eu te falo que se juntasse, se o Brizola deflagrasse o golpe com as esquerdas, e com G11, e juntasse com a força militar a favor do Jango, ia ter uma guerra civil. Uma guerra civil, mas a chance deles consumarem o golpe era enorme. Era muito grande. Porque eles tinham força militar, tinham poder político. E aí aconteceu isso, e aí acabou tendo o que eu chamo de contragolpe, porque alguém ia dar o golpe. Sim. Isso aí eu não tenho dúvida. A conclusão do livro, pelo que eu li, é muito detalhado. Nós estamos tentando resumir aqui em 30, 40 minutos, com 600 páginas, né? São muitos casos e tudo mais. É que a situação era tão conturbada que tanto um lado quanto o outro, a qualquer momento iriam dar o golpe, né? E acabou que os militares tomaram a iniciativa e deram o golpe, porque foi um golpe, né? Mas que eles tomaram essa atitude porque a qualquer momento o outro lado também poderia dar o golpe. Por isso que o nome golpe ou contra-golpe, né? Porque os dois estavam com bote armado, é isso? Eu estou olhando uma coisa aqui interessante. Aqui tem um facsímile do Estatuto do G11, tem alguma descrição, mas tem um fato relevante aqui também que eu esqueci de mencionar, que eu acho que é um contexto internacional, mas que pega aqui, foi o seguinte: em 62 teve o tal do congresso lá de Pequim, que a China, vamos falar, quem eram as forças da esquerda? Não era só a Rússia, não. A União Soviética. Tinha a China e tinha Cuba, satélite da União Soviética, mas atuante. E Cuba naquela época ainda não tinha acabado o dinheiro. Não, então era uma maravilha. Mas o que acontece? O Nikita Khrushchev, que era o secretário-geral da União Soviética, Nikita Khrushchev, e o Mao Tse Tung, eles tinham uma linha meio dissidente, né? Sim. E naquele momento eles começaram a se unir também. Então, vamos falar assim, quando você está em duas forças brigando, você não tem um vetor, você tem um vetor complicado. Mas quando você une essas duas forças, o negócio complica mais. Então, é outro fato interessante, pouco explorado, é que naquele momento de 62, os dois começaram a caminhar no mesmo caminho. Sim. E como eles estavam influenciando aqui, botando dinheiro, recursos e tal, você imagina o seguinte, se eles dão o golpe, no dia seguinte, igual tinha a frota americana esperando no Caribe, e tinha mesmo, inclusive está citado no livro, eu vi lá. Ia baixar uma frota da Rússia aqui também. Entendeu? Aí o que acontece? Nós nunca vamos saber o que não aconteceu. Eu posso imaginar que depois, né, graças a Deus que não houve uma guerra civil. Ia morrer muita gente. Ia morrer muita gente. Nós tivemos uma guerra civil entre as que teve aqui, foi a Revolução Constitucionalista de 32, né? Sim. Entre São Paulo e Minas, mas que até tem essa novela da Globo que estava passando. Mas isso assim, o Brasil nunca teve uma guerra civil, mas em 61, ou mesmo em 64, nós tivemos um risco. É uma coisa que eu sempre procuro desmentir, essa história de que o Brasil é um país pacífico, povo pacífico. Quando você pega a história do Brasil de 1500 até hoje, você conta dezenas de revoltas. No meu livro eu conto todas lá. Pois tem uma lista, dá quanto? 30, 40, 50? Muita coisa. É muita confusão. Mas eu acho que comparado... Essa lenda de que não, o brasileiro é pacífico... Mas comparado com outros países... Mas aí você vai comparar com a Alemanha, vai comparar com a França... Mas mesmo na América do Sul, a própria Argentina... O problema é que eles falam que quando o país não tem o sangue na história, né? Sim. Mas o que você pode concluir? Então, não é questão de resgatar, não é questão de elogiar o regime militar, até porque teve muitos erros e acertos. Sim. Nós estamos falando de um momento. Nós estamos falando daquele momento. Daquele momento que aconteceu, tem os fatos, tem as provas, tem documentos, tem as datas,
tem as fontes. Sim. Então eu não estou inventando. O que tem que se resumir disso tudo é que não existia um lado inocente. Não tinha ninguém inocente na história. Né? Tanto o lado que deu o que a gente normalmente conheceu, estudou como golpe, quanto o lado que estava preparando o golpe contrário, eram forças militares, com pessoas, com dinheiro, com recursos, preparados para tomar o poder à força. Né? Isso. Então, e tinha uma coisa também que eu acho que o mundo... Não tinha um lado bonzinho, como ensinaram pra gente na escola. Não tinha um lado bonzinho. E outra coisa, eu não estudei. Por que nunca falaram do grupo dos 11 para mim? Eu vim descobrir isso há pouco tempo atrás. E eu te garanto que a maioria das pessoas não sabe o que é isso. Então, agora, o que eu acho que acontece é o seguinte, o mundo ele é muito levado por ondas, né? Sim. Baby boom, anos 60. E nos anos 60 você teve uma cultura global de rebelião, de sedição, entendeu? De revolta. Como depois você vê o processo de inflação também, que pegou o mundo inteiro, quer dizer, tem umas ondas globais, né? Sim. Agora, aí você fala assim, mas se o Brasil tivesse sido no regime comunista, a gente estava liquidado hoje, porque mesmo no capitalismo a gente está mal, estamos mal, né? Murilo, uma das coisas mais educativas que eu recomendo, né, que eu fiz há 2 anos, foi pegar minha família e levar a Cuba. Porque meus filhos estão na faculdade agora e ficam escutando que lá em Cuba medicina é de graça, odontologia é de graça, a casa é de graça, que o povo é alfabetizado, que o povo é todo inteligente, alfabetizado e tal. E quando eu fui a Havana, passei 2 dias lá, e o que eu vi lá, eu voltei horrorizado. Essa é a realidade. É uma realidade muito próxima do que a gente está vendo hoje na Venezuela. Exatamente. Né? É o que a Venezuela está vivendo. Mas a Venezuela tem uma situação que não existe em Cuba. Porque tem petróleo, né? Porque tem fronteiras terrestres. Já tem mais de 3 milhões de venezuelanos que já fugiram da Venezuela. E Cuba é uma ilha. E você me contou uma coisa que me chamou a atenção, porque eu fui em Cuba depois de você. Você falou, Cuba é uma ilha onde não tem barcos. Porque todos os barcos... Né? Como é que você vai? Você vai em qualquer paísinho ali do Caribe, eu conheço ali praticamente uns 10 ou 15 países, né? Você tem milhares de barcos, lanchas, iates, etc, etc. Em Cuba, você só tem os navios da Marinha. E lancha dos companheiros. E dos companheiros ali fazendo. E aquelas lanchas também de tipo linha de ônibus, levando de um lado da Bahia para o outro. Né? A balsa, tipo uma balsa. Não tem lancha, não tem barco, não tem nada. Se você botar, o povo foge. Mas eu fui em Cuba também, eu me decepcionei demais. E eu fui numa situação, fui num congresso, inclusive fiz uma palestra. E eu tive contato com a cúpula cubana. Então você vê que todo regime comunista e socialista, na maioria dos casos, é assim, porque você tem a cúpula elite que manda. A pirâmide, lá não tem uma pirâmide. Não, lá você tem aqui e lá. Tem um achatamento, você tem o teto e o piso, né? E esse é um dos grandes problemas e uma das grandes causas do flagelo e do fracasso. Porque quando você planifica tudo, bota na mão de meia dúzia de pessoas, o ser humano erra. Então ele vai cometer erro. Agora, o que acontece? Essa tese vai dizer, o Brasil, se o Brasil tivesse ido para aquele lado, o que teria acontecido? Primeiro a gente não vai saber. Agora, aí eu falo também do meu primeiro livro, né? Se o Brasil, você sabe que o Getúlio, na época da Segunda Guerra, ele quase aderiu ao eixo, né? Sim. Então estava de um lado o Filinto Milha, que eu até cito no meu livro algumas passagens dele. Eu tenho aqui a biografia. Vida eu li do Filinto Milha. Não, do Getúlio, 3 livros. Do Lira Neto. O Lira Neto é muito bom. Exatamente. Mas aí, na época da Segunda Guerra, tinha o Filinto Milha puxando para o eixo. Sim. O eixo era o Itália, Japão e Alemanha. E o Oswaldo Aranha tentando puxar para os Estados Unidos. Sim, do lado... Os Estados Unidos não tinha se envolvido ainda não. Para valer na guerra. Aí o que eu pergunto, se imagina então se o Brasil tivesse aderido ao eixo, entrado para o lado da Alemanha, teria perdido a guerra, a gente tinha entrado no plano Marshall, pô. E aí o Brasil seria uma maravilha, porque o plano Marshall recuperou a Europa, a Alemanha, Japão em 2 minutos.
Então, assim, a história você fala o que teria acontecido. Não tem como saber a hipótese Agora, B. deixa eu te contar, já que a gente está encerrando aqui pelo Brizola, é o seguinte, quando meu pai era ministro, eu tive a oportunidade de viajar com o papai, eu era assessor dele de assuntos parlamentares, e nós viajamos para inaugurar uma feira no Rio. O Brizola era governador do Rio, em 1984. Sim. Aí, meu amigo, a gente chega para o evento, eu e papai, e ficamos sentados numa sala com o Brizola, nós três. Sim. E eu conheci o Brizola, aquele incendiário, aquele cara. Rapaz, o Brizola tem o cano da sereia. Né? Ele começou a falar, eu fiquei hipnotizado por ele. Hipnotizado. Quase você votou nele. Não, eu falei assim, eu saí de lá impressionado com o cara. Eu saí e falei, pai, que isso? Que é esse cara? Quem é esse cara? Tinha um discurso, então ele tinha um carisma, ele tinha uma coisa, e que alguns políticos dizem que o Lula é assim. Dizem que eu nunca conversei, graças a Deus, nunca vou conversar, mas diz que quem senta mas se do você lado for do cara... preso, você vai ser colega de cela. Mas eu nunca vou ser preso. Mas, cara, você sabe que mas dizem que o Lula é assim também. E tem outros políticos assim. Tem. O JK, eu acho que ele não tinha... Eu me lembro do JK, assim, vagamente, que o papai foi ligado a ele. Eu não sei se ele tinha esse carisma de falar, de oratória, de articulação, mas ele tinha um carisma de onde ele chegava, e isso é uma coisa que o político precisa ter. Não só isso que vai ser um bom político. O Brizola tinha um discurso muito cativante, o Lula tem um discurso muito cativante. Agora, a verdade é que depois que caem as máscaras, né, aí a população começa a enxergar o que tem por trás do discurso. Né? O discurso é bom, bonito, né? Bonito. Mas aí eu espero que essa entrevista que eu fiz com o Murilo não tenha te atrapalhado muito, porque eu tentei dar os resumos. Para mim é um prazer estar aqui falando com você sempre, porque fora a sua cultura, que é uma honra para mim. E na verdade nós fizemos um bate-papo aqui, que é a coisa mais gostosa. Mas pena que eu não estou assim, porque eu já tenho tempo esse livro, e eu não estou com todos os dados na cabeça, eu estou escrevendo até 600 páginas. Aqui, gente, quem se interessar sobre o tema, né, eu recomendo a leitura. Eu li essas 600 páginas praticamente em 3 ou 4 dias, porque os assuntos tratados são muito interessantes. Né? E outra coisa que eu acho importante ficar claro, porque eu tenho a minha idiosincrasia, a minha posição ideológica, como você tem a sua, e nós somos muito parecidos. Sim. Mas esse livro ele tem uma isenção muito grande. Eu não puxo brasa para sardinha de ninguém, eu estou mostrando os fatos naquele momento. Então não adianta vir os esquerdistas e falar, esse cara é da direita. Não, eu sou da direita. Mas eu acho que quando você vai revelar fatos, a minha idiosincrasia vai estar presente como sempre. Mas eu sou muito fiel à história, às fontes que eu coloquei. Você colocou documentos. Isso. Por exemplo, mas eu usei fontes da esquerda, você vê, tem uma entrevista com o Jacob Goronder, eu usei muitas fontes de escritores. Até para comparar com a conversa de um e de outro. Né? Porque você não pode tapar o fato, Murilo, na minha modesta opinião, é que você chegou e provou documentalmente que existia uma situação de conflito onde a qualquer momento uma das partes ia dar o golpe. Né? Exatamente. A sua tese do livro basicamente é essa. Né? Inclusive o seu livro termina em 1964. Exatamente. Você não tratou nada do governo militar em si. Talvez seja até interessante fazer um futuro livro sobre ele. Mas isso já tem muita coisa escrita. E já tem, né? Já tem muita coisa boa, tanto enxergando de um lado como de outro. Tá. Não existe a panaceia, esse é o melhor regime do mundo. Não existe isso em nenhum lugar do mundo. E o governo militar teve muito erro e teve muito acerto. E como o regime do PT que teve agora, do primeiro governo, teve muita coisa boa e muita coisa ruim. Sim. Não adianta você falar, para você comparar alguma coisa, você precisa ter uma referência. Vamos falar de crescimento econômico, tudo bem, vamos comparar. Vamos falar de indicador social, de pobreza, mortalidade infantil. Então você tem que ter uma referência. Né? Mas de qualquer maneira, eu te passo aí as palavras finais. E desde já eu agradeço a todos que assistiram o nosso vídeo aqui. E se tiver algum comentário, eu vou entrar na página lá depois e vou responder pessoalmente, né? Porque senão vai prolongar demais aqui o nosso vídeo. Internet hoje é um mundo muito rápido. Então eu agradeço a todos e te passo a palavra para você fazer o encerramento. Tá bom. Sérgio, primeiro uma honra, assim, como sempre te falar, vim aqui conversar com você, para mim é uma alegria e uma honra muito grande. Eu sou um escritor amador, eu gosto muito de política,
e gosto muito de história. Sim. E eu acho que eu não quero resgatar a história, eu quero simplesmente fazer uma coisa que me dá prazer, que é escrever. Eu não sou profissional, não ganho dinheiro para escrever. Sim. E eu acho que a partir do momento que você cria essa condição e esse conhecimento, vale a pena você discutir. E eu gosto muito de coisas polêmicas e curiosas. Sim. Então, esse livro eu tento expor ao máximo coisas que eu não conhecia, que eu acho que a grande maioria não conhecia, e botar na mesa para ser discutido, Sim. entendeu? Sem paixão nenhuma, sem nada. E aí eu acho que eu cumpri a minha missão, eu te agradeço muito, estou sempre às horas, se você quiser falar, nós conversamos um pouco sobre coronavírus, sobre economia, Sim. porque é sempre um prazer para mim. Vai ter repeteco sobre outros assuntos. Obrigado a todos. Um abraço para todo mundo, obrigado, eu estou às ordens também aí, o Sérgio, se alguém quiser fazer alguma pergunta, se alguém quiser questionar alguma coisa, nós estamos aí. Tá, perfeito. Obrigado.